E agora à noite nós vamos ver um fiscal. Quem gosta de fiscal, levanta a mão. Fiscal da prefeitura. Um fiscal da Receita Federal. Quem é fiscal da prefeitura? Você, meu filho? Deus te abençoe, tenha misericórdia de ti. É difícil, né? É difícil. Oi? Não, mas você é bênção aqui, você, aleluia. Um fiscal comum, cobrador de impostos, chamava Levi, e Jesus chamou ele de Mateus. Um funcionário público, que não era muito bem quisto, nem muito bem visto pela sociedade. Uma pessoa comum, que só queria ganhar o pão de cada dia, mas era um servidor público, precisava cobrar o imposto. O império é de Roma, e Roma, para não matar, tem que pagar. Qualquer semelhança é mera coincidência. Quem não quer morrer, tem que pagar. Então o Império Romano, com essa política da chamada Pax Romana, os romanos diferenciados, né? Esse povo italiano é um perigo. O que é que eles entenderam? Todos os outros impérios cresceram muito, mas duraram pouco, exceto o primeiro, que é o egípcio, porque também era ainda muito primitiva a humanidade. Mas quando o poder sai do Egito e vai para a mão dos assírios, por volta de 750 a.C., o Egito começa a entrar em declínio, e a Assíria, com Senaqueribe, começa a despontar como o grande império da humanidade naquele momento. E então em 722 a.C., a Assíria invade o Reino do Norte, e as 10 tribos do norte, chamada Israel, capital Samaria, centro de adoração em Betel, elas são dispersas e nunca mais voltaram a se reorganizar, nem como tribo, nem como nação. Só que por volta de 600 e pouco, 100 e poucos anos depois, que a Assíria ascende ao poder de império da humanidade toda, 100 e poucos anos depois, eles já estavam perdendo o poder para a Babilônia, com Nabopolassar, que começa a expandir, e então o seu filho Nabucodonosor torna a Babilônia um grande império. Quando o poder sai da mão dos egípcios, passa pelos assírios, e 100 e poucos anos depois já está na mão dos babilônios. 100 e poucos anos depois já está na mão dos persas. Ciro, com Dário. Então o reino da Média e da Pérsia se unem, formando o Império Medo-Persa. E 100 e poucos anos depois, a Grécia começa a despontar com Alexandre, que vai expandindo a Grécia para o Oriente. E então os gregos tomam o poder. E menos de 300 anos depois, o poder já está na mão dos romanos. Portanto, a gente tem de 750 a.C. até mais ou menos 100 a.C., em 600 anos, nós temos 4 impérios. Foi muito rápido a alternância de poder. Estava no Egito, 600 anos depois tinha passado pela Síria, pela Babilônia, pela Medo-Persa, pela Grécia e agora está em Roma. Então os romanos, olhando esse movimento de poder, eles percebem uma característica. E a característica era: os impérios estão durando pouco, porque eles estão mexendo com coisas que não deveriam mexer. Eles estão, quando eles dominam um povo e conquistam um território, eles estão mexendo, por exemplo, na língua do povo. Obriga o povo a falar a língua deles. Isso gera tristeza no povo. Ninguém quer ser obrigado a falar a língua do outro.
é prazeroso falar a língua materna. Os romanos também percebem que os outros impérios duram pouco no poder, porque quando eles dominam um povo e um território, eles querem impor os seus deuses, a sua religiosidade. Então eles proíbem os súditos ou vassalos de praticarem a sua religião e são obrigados agora a praticarem a religião do imperador. Isso também gera uma grande ruptura, porque um povo sem uma espiritualidade desenvolvida também fica menos produtivo. Então o Império Romano, analisando esse cenário, eles desenvolveram uma forma diferente de imperar sobre a humanidade. E essa forma diferente, os eruditos chamam de Pax Romana. O Império Romano foi o primeiro império na história da humanidade que não obrigava os seus vassalos de se submeterem à sua língua, nem à sua religião, nem ao seu estilo de vida. Eles dominavam um povo, subjugavam aquele povo, e o povo, com medo de morrer, perguntava: o que a gente pode fazer para viver? E eles diziam: pode continuar com seu Deus, pode continuar com sua língua, pode continuar com sua roupa, sua comida e a casa que você mora. Eu só vou passar aqui uma vez por mês e você me dá um imposto. Pode ser? O que você prefere? Morrer ou me dar uma porcentagem da sua produção? O que você acha que o povo decidia? Uma porcentagem da nossa produção. E então, cada região era organizada de um jeito, às vezes mensal, às vezes na mudança da estação, trimestral, às vezes anualmente. Mas todos os produtores de qualquer coisa eram obrigados a pagar imposto para o Império Romano. Como que o Império iria garantir, com aquela enorme extensão territorial, como que o Império vai garantir que todas as pessoas que produzem qualquer coisa estejam com os impostos em dia? Então eles contratavam funcionários para cobrar esses impostos. Mais ou menos igual é hoje. Então esse homem chamado Levi, ele era um desses funcionários. Um cara bom de matemática, que foi selecionado e ganhava a sua vida cobrando imposto dos seus irmãos, do seu povo. E por isso ele era considerado um traidor. O cara vai vir aqui, sabe da minha dificuldade aqui na minha rocinha, estou plantando um milho aqui, com dificuldade, com calor, sem chuva, e de vez em quando vem umas pragas e ataca a minha plantação. Eu cresci com Levi, nós estudamos na mesma sinagoga. Aí agora ele vem em nome do Império Romano e vem me cobrar imposto. Sabe da dificuldade que eu tenho com a minha rocinha de milho? Ô Levi, tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto. E se eu não pagar? Vai morrer. Que é isso, Levi? Você é um traidor. Você é um vendido. Não tem jeito, tem que pagar. E ele então, no dia da feira, quando todos iam para a cidade grande vender os seus produtos, então ele aproveitava que todo mundo estava lá fazendo a feira e colocava uma banca também. E a banca dele não era para vender nada, era para receber os impostos. Então a pessoa produzia lá o milho na roça, levava para a cidade, botava uma banca, vendia os milho. Pegava lá os denários, ciclos, talentos, seja lá qual foi a forma de pagamento. Dali mesmo que ela vendia o milho, ela já passava na banquinha do Levi e falava: ô Levi, eu vendi isso aqui, quanto é que é o imposto? É tanto. Toma, tá pago, valeu, vou embora para minha roça produzir mais. E ele estava lá, num dia normal, na feira da cidade, recebendo os impostos. Até que Jesus chegou lá.
Quando Jesus saiu, viu um homem chamado Mateus. Na verdade, aqui ele ainda chamava Levi, né? Só que quem está escrevendo isso aqui é ele mesmo. Aí na hora dele falar dele mesmo, ao invés dele botar o nome que ele tinha antes, ele já bota o nome que ele recebeu depois que ele conheceu Jesus. E eu aprendo aqui um negócio maravilhoso. É que não importa o que a gente seja, depois que a gente conhece Jesus, a gente não quer voltar ao que a gente era. Nossa, mas era para você dar um amém agora que ia tremer isso aqui. Não, forçado também eu não quero não. O nome dele é Levi, mas é ele que está escrevendo a história. Então ele está contando a história do dia que ele viu Jesus pela primeira vez. E ao invés de se referir a ele mesmo com o nome que ele recebeu quando nasceu, ele se referiu a ele mesmo com o nome que ele recebeu de Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que depois que a gente conhece Jesus e passa a ter a identidade que Ele planejou para nós, a gente não quer voltar àquilo que a gente era antes. Vocês aprendem rápido. Gostei disso. Olha como é que o negócio foi simples. Ele chama Mateus, está sentado na coletoria, e Jesus disse para ele: siga-me. Ele se levantou e foi. Tem alguma coisa mais simples do que isso aqui? Toda vez que eu passo por esse texto, eu fico impactado. O cara está na banca dele, recebendo os impostos, na sua rotina normal. Precisa voltar para casa, ele tem uma família para sustentar. Precisa prestar conta para o chefe dele, do tanto de imposto que ele recebeu naquele dia. Ele tem um monte de compromisso, ele tem um monte de responsabilidade, ele tem um monte de coisa para fazer. Jesus chega lá e fala: vem, ele fala: bora. E a gente fica colocando um monte de dificuldade. Não, porque eu não tenho tempo. Não, porque esse mês eu estou meio apertado, mês que vem talvez. Não, esperar o 13º sair. Não, vamos virar o ano. Eu vou sair de férias, aí depois das férias eu vou estar mais tranquilo. Não, hoje não vai dar não, estou meio quebrado. Ei, o carro estragou. Ah, porque tem uma pessoa que eu não gosto. Ah, que não. E a gente fica dando desculpas para Jesus. E Ele fica passando na nossa rotina e nos chamando: vem, e a gente dando desculpa. E Ele dizendo: vem, e a gente dando desculpa. E Ele dizendo: vem, e a gente dando desculpa. E de desculpa em desculpa, a gente vai, pessoas comuns, tendo histórias comuns. Porque só vive história notável quem está disposto a dizer sim para Jesus. Não importa o que você vai deixar para trás. Estando Jesus à mesa, na casa dele. Se Jesus fosse pastor hoje em dia, ele não durava um mês nas igrejas nossas. Porque Jesus chega para o cara e fala assim: hein, eu sou professor de Bíblia, professor de vida, e quero levar você para a eternidade. Quer vir comigo? Sim, eu quero. Para onde? Para a sua casa. Não é estranho? Eu estou no meu trabalho, cheio de compromisso, cheio de conta para pagar, porque não é porque eu sou fiscal que eu não tenho problema, que eu não tenho conta para pagar, que eu não tenho compromisso, responsabilidades. Aí o cara fala comigo: vamos, eu falo: para onde? Ele diz: para a sua casa. Então quer dizer que eu tenho que segui-lo,
mas eu também tenho que levar para dentro de casa. Aí eu ainda tenho que dar o pão, tenho que dar o café, tenho que dar a cama, tenho que dar... Aí Jesus fala, é isso mesmo, tem que dar tudo. Ó Jesus, mas eu não conheço nenhum rabino em Israel que trabalha com essa metodologia. Aí Jesus fala, pois é isso mesmo. Mas o rabino, quando quer me ensinar, ele me leva para a sinagoga. O sacerdote, quando quer me ensinar, ele me leva para o templo. O profeta, quando quer me ensinar, ele me chama no meio da rua. E o Senhor está me chamando para dentro da minha própria casa. Ô Levi, deixa eu te falar um negócio. Comigo começa dentro de casa. É por aí que eu gosto de começar, lá dentro da sua casa. Porque se lá não estiver bem, não adianta vir aqui que não vai ser bem também não. Por isso que começa lá. Como é que você está lá? Vamos lá, Levi, senta aí na mesa. Deixa eu ver como é que você trata a sua esposa. Ah, muito bem. Como é que você trata seus filhos? Muito bem, Levi. Como é que você trata os vizinhos? Começa em nós. E geralmente pela nossa casa. Porque é ali que Deus trata com a gente, lá no profundo. Porque é na nossa casa que nos conhecem melhor. Ninguém sabe melhor de nós do que aqueles que vivem conosco. Então Jesus chama ele, vamos começar por onde? Primeira aula, bora para sua casa. Quero ver como é que é você na intimidade. Ô Jesus, mas você não tem casa não para me levar, para me chamar? Você quer que eu seja seu aluno? Você quer que eu largue o meu emprego para ir andando atrás de você? E você não tem nenhuma casa para me botar, para me ensinar? Não, não tenho. Aliás, eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Disse o poeta um dia, e nem era de dia, fazendo referência ao seu mestre amado. O berço que ele usou naquela estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho, que veio pelo caminho, andando lentinho, que em Jerusalém ele chegou montado, por acaso era dele aquele bicho? Era emprestado. E o pão, que alimentou a multidão, que deram em sua mão, e que por ele foi multiplicado, era dele o alimento? Era emprestado. E o peixe, que ele comeu ali sentado, bem junto daquele lago, indo para o outro lado, de quem que era aquele barco? Era dele? Era emprestado. Nada era dele, mesmo sendo por ele tudo criado. E eu fico pasmo, como é que o dono do universo se esvazia desse jeito e se sujeita ao papel de pegar tudo emprestado. Dele, por meio dele e para ele. Só que nada era dele. E aquele quarto, com Pedro e Judas do seu lado, um que foi o traidor e pelo outro ele foi negado. Até na última ceia ele não tinha um lugar, era emprestado. E o madeiro, em que ele foi crucificado, fixado de braços abertos, ele foi tragado. Eu te pergunto, era dele o crucifixo? Era emprestado. E o túmulo, que por ele foi usado, mesmo depois de morto, sendo vilipendiado, humilhado, sem ter direito a um funeral decente, enterrado num túmulo emprestado. Nada era dele, mesmo sendo por ele tudo criado. E eu fico pasmo, como é que o dono do universo se esvazia desse jeito e se sujeita ao papel de pegar tudo emprestado? Dele, por meio dele e para ele. Só que nada era dele, nada era dele. Abriu mão de tudo para ser dono de apenas uma coisa: o seu coração. Glória, pois, eternamente a Ele.
muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? O cara é rabino e come com fiscal, cobrador de imposto. E além de estar sentado com um publicano, cobrador de imposto, traidor da pátria, não satisfeito em estar na presença desse ser deplorável, que é muito malquisto na sociedade, ele não se contenta em estar só na presença, como também está na casa dele. E na cultura judaica, se você come com uma pessoa, ela é sua amiga. Se você entra na casa da pessoa, ela é família. E os religiosos olharam aquela cena e disseram: que mestre é esse, que é amigo de fiscal e família de traidores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa. Aí ele cita um trecho do profeta, né? Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus, você está andando com gente que é comum demais. Ele fala: é para esses mesmo que eu vim. Mas essa gente é muito comum, não é bem vista, não é benquista. Por que o Senhor está andando com eles? Porque foi exatamente para eles que eu vim. Queridos, pessoas comuns vivem histórias notáveis quando obedecem ao chamado de Deus. Levi, vem, bora. Enquanto você ficar dando desculpa para Deus, você não vai viver uma história notável. Ele está te chamando porque Ele quer te usar, e Ele vai te usar poderosamente, assim como Ele usou aquele cobrador de imposto para escrever o primeiro livro do Novo Testamento. Quando você começa a ler a história de Jesus, saber que Ele é descendente de Abraão, quem registrou isso foi aquele fiscal que Ele chamou, e obedecendo ao chamado, colocou o seu nome na história, porque todos esses meninos que você conhece que chama Mateus, é por causa desse cobrador de imposto. Uma pessoa comum, que teve um nome notável. Mateus morreu e não faz ideia das milhares de crianças no planeta que receberam um nome igual ao dele, em homenagem a ele. Tudo porque ele resolveu dizer: sim, Jesus, vamos embora. Para onde o Senhor quiser. Quero ir para sua casa, bora para dentro. Muda o que o Senhor precisar aqui. Agora vem comigo para uma viagem de 3 anos e meio. Vamos aonde o Senhor quiser, eu estou contigo. No final nós vamos morrer, estamos juntos. Gente que faz muita reserva não vive nada notável. Gente que fica dando muita desculpa não vive nada extraordinário. Você quer ser que tipo de gente? Que deixa um legado, que causa um impacto, que abençoa pessoas? Então diga sim para Jesus e comece a viver o que Ele planejou para você. Você acha que você vai morrer como Levi, e Ele está dizendo: eu quero te fazer um Mateus. Mas eu sou Levi, eu não presto, eu sou uma pessoa comum, eu sou mal vista, eu tenho problema dentro de casa, eu não sou perfeito. Esquece o Levi e foca no Mateus. Esquece no que você foi, esquece o que você está sendo e foca no que Jesus pode transformar você e usar você para impactar toda uma geração. Quando Ele disser vem, pode dizer vou,
porque aquele que te chamou garante até a eternidade. Pessoas comuns vivem histórias notáveis quando tomam o seu lugar na mesa. O texto diz que Jesus entrou na casa de Mateus e vieram os outros discípulos e vieram outros homens para ver o que está acontecendo aqui na casa do fiscal Levi. Não, diz que tem um rabino novo aí na área. E ele está recebendo um rabino novo que veio lá de Nazaré. Ah, eu já ouvi falar dele. Diz que ele sabe Bíblia, né? Diz que ele sabe muita Bíblia. Sabe muita Bíblia, com 12 anos, ele estava no templo, dando aula para os doutores. Então vamos lá ver como é que é o ensinamento dele? Vamos. Chegaram lá, diz o texto, tomaram lugar à mesa. Na casa do fiscal, os discípulos misturados e mais uns religiosos de curiosidade. Olha, olha o tipo de gente que Jesus gosta de andar. O fiscal desacreditado, o discípulo pescador que acabou de largar as redes, e os religiosos curiosos que quer ver para poder acusar alguma coisa. Aí Jesus fala, vem todo mundo, tem lugar na mesa. Me lembro da história de um pastor que recebeu um telefonema, sábado de manhã, cedinho, tomou aquele susto, falou, ai meu Deus, quem morreu? Aí atendeu, oi, o senhor é o pastor fulano de tal? Sou. Pastor da igreja tal? Sim. Liguei só para dar uma notícia para o senhor. Pois não, o que foi? Sua igreja está cheia de hipócritas. Aí ele, é mesmo? Ela, é. E o que o senhor vai fazer? Ele disse, vou chamar a senhora para vir. Mas aí é tudo hipócrita. Ele liga, não, tem lugar para mais uma. Mas o senhor sabe o que esse povo seu anda fazendo? O povo eu não sei não, mas a senhora eu sei, fofoca. Então, para aqueles que dizem que não querem andar com Deus, porque Ele anda com hipócritas, bem-vindos, tem lugar para mais um. Mas a gente precisa tomar um lugar na mesa. Seja como a pessoa comum que ninguém dá nada, seja como um aluno ansioso pelas lições que vai aprender, ou até mesmo como um religioso curioso que quer fiscalizar para saber o que vai acusar. Pode vir, tem lugar para todo mundo. A mesa é dele e ele gosta de receber tudo que é tipo de gente. Pode vir, tem vaga. Pessoas comuns vivem histórias notáveis quando reconhecem o seu pecado. O versículo 11 diz assim, ó, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E eu fico pensando, se Jesus não comesse com pecadores, ele comeria sozinho a vida inteira. E Jesus não gosta de andar sozinho. Por isso que ele criou um negócio chamado ajuntamento, eclésia. Chama todo mundo. E vamos ver no que é que dá. Se ele não quisesse a companhia de pecadores, ele não tinha encarnado. Teria ficado na sua glória. Se ele não quisesse conviver com pecadores, ele não sairia às ruas. Ele não iria ao templo. Ele não entraria em nenhuma sinagoga. Porque exceto ele, todos somos pecadores. O problema é que tem gente que é bom de confessar o seu pecado. E tem gente que é bom de confessar o pecado do outro.
Deixa eu te dar uma notícia. Não sei se é boa ou ruim. Quem não é bom de confessar o próprio pecado, acaba ficando bom em confessar o pecado do outro. Porque a santidade de Deus constrange a gente e leva a gente a confessar. Então assim, das duas uma, ou você foge da presença e da santidade de Deus, ou você, ao ter muito contato com a presença e a santidade de Deus, você vai ser levado por Ele a confessar pecados. É nesse momento que a gente bifurca, porque sendo constrangido pela santa presença de Deus, a gente é levado a confessar pecado, e como a gente é orgulhoso, a gente não quer confessar o nosso, aí a gente acaba ficando bom em confessar o pecado do outro. Esses dias uma menina marcou comigo e falou: pastor, eu preciso de um gabinete. Pode vir, minha filha. Aí ela entrou. Pastor, eu estou aqui para falar de uns negócios errados. Eu pensei, aleluia, agora vai começar a transformação na vida dessa menina. Ela vai começar a confessar pecado, e eu vou cuspir Bíblia nela, e ela vai arrepender, e nós vamos orar, e de hoje em diante ela nunca mais será a mesma. Eu falei, vai minha filha, pode falar o primeiro pecado. Ela falou, o senhor sabe o fulano? Aí eu falei, doce ilusão, achei que eu ia viver uma história notável, mas é só mais uma boa em confessar o pecado dos outros. Isso não produz nada notável, a não ser a fama de fofoqueira. Qual é o nosso pecado, gente? A gente precisa confessar, reconhecer pelo menos. Mudar eu sei que é mais difícil, mas reconhecer é mais fácil. E é aí que a gente trava. A gente não vive história notável porque a gente não quer reconhecer o nosso pecado. A gente só quer olhar para o outro. Os caras chegaram lá e viram Jesus com os fiscais publicanos. Cobra imposto para Roma. Que mestre é esse o de vocês? E você vê como é que é o religioso, né? Ele não falou com Jesus, não. Ele falou com os discípulos de Jesus. Porque o religioso, ele é assim. Ele é metido a brabo, mas ele foge do enfrentamento santo. Ele corre por fora. Igual tem um cara, que a Bíblia diz assim, ele corre ao derredor. Sabe quem é? Sabe quem é que corre ao derredor? Porque ao redor está o anjo do Senhor protegendo. Aí ao derredor tem um que está bramindo, rugindo, diz o texto, como um leão. Mas ele não é o leão. Porque o leão é o que está protegendo, o leão da tribo de Judá. E ele fica fingindo que é leão em volta. Eu sou leão, eu sou leão. Aí quando o leão da tribo de Judá olha nos olhos dele, faz, uá! Ele vaza. Bando de covardes. Bando de covardes. Por que não falou com Jesus e foi nos discípulos? Os caras estão começando a caminhada agora. Os caras estão aprendendo ainda. Está no início do chamado. Está no início do ministério. Ainda está chamando alguns para compor a equipe de 12. Mas os covardes não querem enfrentar o mestre, querem enfrentar os discípulos. Covardes. Por que não enfrenta o mestre? Faz igual Saulo, enfrenta o mestre. Caí cego no meio da estrada e ouvi da boca dele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é você? Quem é você? Jesus, ô Zé Mané. Zé Mané não, Saulo Mané, não, Saulo Mané. Não, mas eu não estou perseguindo Jesus. Jesus morreu na cruz, tem uns dias já. Já parou para pensar nisso? Você já tinha reparado nisso? Saulo não estava perseguindo Jesus pessoalmente, fisicamente. Por quê? Porque Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha subido ao céu, já tinha derramado o Espírito no capítulo 2. Agora a gente está no capítulo 9 de Atos. E ele está com a carta de recomendação autorizando, onde encontrar um crente pode matar. Aí ele fala, eu vou para
para Damasco, que lá que tem muito, e eu vou matar todos eles. No meio do caminho, Jesus, o que foi? Por que você está me perseguindo? Não, eu não estou te perseguindo não, está me perseguindo. Não, eu estou perseguindo os seus discípulos. Quem persegue o meu discípulo, persegue a mim. Saulo, Saulo, você abre o olho, Saulo. Não, mas não estou fazendo com Jesus, eu estou fazendo com o discípulo dele. O problema é quando o discípulo dele está querendo fazer a vontade dele. Aí é problema. Porque quando o discípulo está fazendo a sua própria vontade, aí você pode mexer à vontade, Saulo. Bate, mata, tortura, problema seu. Mas quando o discípulo está fazendo a vontade do mestre, não mexe não, porque o mestre entra no negócio. E quando o mestre entra, Saulo, toda a teologia que você aprendeu com Gamaliel vira esterco. Pessoas comuns vivem histórias notáveis quando reconhecem a sua enfermidade. Qual é a nossa enfermidade, irmãos? Jesus disse: os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. Quem já aceitou Jesus aqui, levanta a mão. Levanta a mão quem já aceitou. Quem vai aceitar, segura, daqui a pouco. Quem já aceitou, levanta a mão. Todos vocês, doente. Você, levanta vocês dois. Vocês são os mais doentes de todos aqui. Doente ao quadrado. Doente, fica de mão levantada. Doente. Enfermo, doente. Lembrei de um pastor sábio maravilhoso. Estava numa reunião e os caras tudo. Por que o seu ministério está ruim? Está doente. Seu ministério está doente, a igreja está doente. E o homem bom, rapaz, fazendo um bom trabalho. Aí ele falou, peraí, só um minuto, calma. Deixa eu pegar meu relatório aqui do meu último ano de ministério. Tantos batizados, tantos isso, tanto aquilo, tantas vidas, esse é meu relatório. Está doente isso aqui? Aí o cara falou, não é bem isso que a gente quis dizer. Ele falou, então troca doente por enfermo. Tudo doente, Doente. Que é isso, pastor? Eu não sou doente não. Então você não aceitou Jesus, porque ele disse que ele veio para os doentes. Sim ou não? Sim ou não? Ei, já viu um doentão graúdo? 1,95 m, é 120 kg. Pensa numa doença. Ele veio para os doentes. Eu sou doente, sim, sou doente no corpo, problema de ligamento, problema de pâncreas, triglicerídeo, doente. Sou doente na alma, trauma, crise, insegurança, medo, sou doente. No espírito também, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Eis-me aqui, muito prazer, Manu, doente. Que todos os dias busca o médico dos médicos, porque reconhece, eu sou doente, se não for o médico para me curar, eu vou morrer. Então médico dos médicos, me cura a cada dia, para que um dia eu tenha um corpo glorificado, sem nenhuma doença, para habitar na tua presença por toda a eternidade. Pessoas comuns vivem histórias extraordinárias quando aprendem a agir com misericórdia. Disse Jesus, aprendam o que significa misericórdia quero. O que foi, meu filho? Mais água? Cada copo d'água é 15 minutos, hein? Aqui em Montes Claros é uma bênção. Tudo aqui é naturalmente aquecido. Fui entrar na piscina, piscina aquecida. Fui entrar num carro, carro aquecido. Entrei na igreja, a igreja aquecida. Agora tomou água aquecida. Louvado seja Deus. É o fogo do Espírito.
Ô, gente, eu vou falar um negócio com vocês. Vocês vão ter que mandar comprar uns 50 litros d'água e mandar entregar na minha casa lá, que eu vou chegar em São Paulo desidratado. Meu Deus, eu não aguento mais suar. Jesus, tenha misericórdia. Irmãos, eu converti numa igreja, eu era adolescente. E tinha um professor de EBD lá que era muito bom. Você conhece um professor de EBD bom? Pensa num EBD bom. Você quer ir na aula. Quando você não pode ir na aula, você fica triste. Você fala, mas professor bom, nossa, Deus. Pensa nesse professor. Pois bem. Mas além do professor, tinha o tal do superintendente da escola bíblica dominical. Aleluia. Superintendente. Semideus. E um domingo, aquele professor top, que morava na periferia da cidade, e dependia de um ônibus para chegar à igreja. Naquele domingo a sua esposa passou mal, não pôde ir. E ele então pegou seu filho, arrumou seu filho, pegou o ônibus e foi para a EBD. Quando ele foi descer do ônibus, aquela pressa, já um pouco atrasado, professor comprometido. Você sabe a diferença do comprometido para o compromissado, né? Sabe ou não? Comprometido e o compromissado, sabe ou não? Tem dois animais que estão relacionados ao café da manhã do norte-americano. A galinha e o porco. Porque o americano no café da manhã gosta de ovos com bacon. Pois bem, a galinha está compromissada. Ela tem um compromisso. Todo dia ela bota ovo para o café da manhã. O porco está comprometido. Ele precisa morrer para o café acontecer. Você é compromissado ou comprometido? Você tem um compromisso ou uma missão que você está disposto a dar à sua vida? Aquele professor era comprometido. Ele deixou a mulher doente em casa. Pegou um menino de 4 anos. Entrou num ônibus, domingo, poucos ônibus circulando. Foi descer no ponto de onde ele ainda tinha que subir uma ladeira considerável até chegar na igreja. E ele, com a pressa, comprometido que era, não queria atrasar. Até porque ele conhecia a fama do superintendente. E na ânsia e no comprometimento, ele descuidou na hora de descer do ônibus. O menino escorregou da mão dele, caiu, bateu a cabeça no meio-fio. Apagou e começou a sair muito sangue. E ele ficou desesperado. O ônibus foi embora e ele com o menino ali sem saber o que fazer, pegou o menino nos braços, ficou gritando socorro, ninguém apareceu. E ele foi subindo a ladeira da igreja. E de repente um irmão subindo de carro parou. Ô irmão fulano, ai, é desesperado, me ajuda, o que foi? Meu filho caiu, bateu a cabeça. Entra aqui agora. A mulher desceu com os adolescentes, ele entrou no carro com o menino no colo e aceleraram para o hospital. Chegou no hospital, emergência, pelo amor de Deus, o menino está morrendo. Pegaram o menino, levaram, fizeram o negócio. O menino voltou e bota remédio, isso e aquilo e tal. E tem que fazer exame para saber o grau da lesão. E ele lá do lado de fora preocupado, meu Deus do céu, dá notícia do meu menino. Senhor, calma, senhor, o senhor tem que esperar, está no procedimento. Depois que terminar, o senhor vai receber a notícia. Eu preciso da notícia do meu filho, ai meu Deus, a EBD começou, eu estou atrasado. O superintendente, ai meu Deus, meu filho, notícia do meu filho, ai meu Deus, a EBD, ai meu Deus. Ele saiu do hospital e foi correndo. Foi correndo para a igreja. Chegou lá 40 minutos atrasado.
Esse aqui não foi calor, não. Esse aqui foi ira. Foi ira. Porque quando eu lembro dessa história, eu fico cheio de ira. Isso não é pecado não, tá? Pecado é raiva. O Novo Testamento diz, é obra da carne, é tumoi. O Novo Testamento diz, Deus tem ira. Orgis é a palavra. Irai-vos e não pequeis. Tem como irar sem pecar, Paulo? Tem, se você tiver a orgis, que é a ira de Deus, um sentimento santo acerca de uma injustiça. Isso é ira. Raiva é birra. Raiva é infantilidade. Eu quero água gelada. Tá aquecida. Também não quero mais. Ai, essa igreja me deu água quente. Larga de ser criança. Isso é raiva, isso é birra, isso é infantilidade, isso é obra da carne. Deus não tem isso. O que é que Deus tem? Ira, um sentimento santo. O meu time perdeu, o cara veio e zoou, seu time perdeu, não fala do meu time, não fala do meu time. Isso é raiva, isso é obra da carne, isso é infantilidade. Agora eu saí daqui e fui entrar lá no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, tinha um adulto abusando de uma criança. Eu não conheço esse adulto, eu não tenho raiva dele, eu não sei nem quem ele é. Mas se eu vejo um adulto abusando de uma criança, isso gera em mim um sentimento santo. E eu vou entrar para não deixar aquela injustiça continuar acontecendo. Isso é ira. É isso que Deus tem e faz. Portanto, cuidado com as relações, porque se elas são injustas, a ira de Deus vai entrar para consertar, hein? Então, quando eu conto essa história, isso me enche de ira. Porque aquele irmão chegou todo suado, desesperado, com a mulher doente em casa, com o filho no hospital, sem saber o que aconteceu. E ele foi correndo num tempo onde não havia telefone celular. E ele foi, mesmo que 40 minutos atrasado, pelo seu comprometimento, ele foi para avisar o superintendente o que havia acontecido. E ao pisar no pátio da igreja, o superintendente o recebeu da seguinte maneira: parabéns, hein, professor? Isso são horas de chegar na EBD? Vou te falar, viu? Já não faz mais professores de EBD como antigamente. Você não sabe o trabalho que você me deu de ficar segurando a sua classe lá? Onde é que você estava? Você não tem compromisso com a obra de Deus, não? Ô gente, esse cara está lá até hoje, eu sou fã dele, fã. Quase falei o nome dele. Toda vez que eu vou lá eu pergunto para ele: o irmão fulano de tal, não veio hoje não, mano, ele está morando aonde? Lá no mesmo lugar. Eu pego o carro e vou lá. Ô meu irmão, mano, vim só te dar um abraço. Me dá um abraço. Aí ele fica: você sempre quer me dar um abraço? Eu nunca sei porquê. Aí lá dentro eu digo: mas eu sei porquê. Eu estou te abraçando em nome da igreja, que precisa aprender a agir com misericórdia, porque o que aquele irmão fez aquele dia com você, não é o que Jesus faria. Portanto, meu irmão, que você perdoe. Aliás, você já perdoou, porque você continua sendo o mesmo crente comprometido que você sempre foi. Você continua servindo ao seu Deus. Você não ligou para aquele superintendente e você continua sendo uma bênção. E o seu filho não morreu e hoje ele é uma bênção. E a sua esposa foi curada e ela é uma bênção. E a família do superintendente é uma desgraça. O superintendente é uma desgraça. E a família dele é uma desgraça. Tudo na droga. Tudo divorciado. Brigado.
Um foi preso. Superintendente. Jesus não tem superintendente, Jesus tem discípulos humildes que aprendem com Ele a agir com misericórdia, porque do lado de lá, da pessoa que está chegando atrasada, toda suada, tem uma história de vida sofrida, e eu não tenho direito, por qualquer cargo que eu exerço, de tratá-la sem misericórdia. De bermuda aí, ó, de bermuda. Deu uma calça, não, menino? Cala a boca! Eu estou doido mesmo. Estou indo embora amanhã. Aí, olha o tamanho dessa saia. Faltou pano. Cala a boca! Vem atrapalhar nosso serviço, não, ô desgraça! Em Minas Gerais, eu não sei aqui, mas onde eu fui criado, desgraça não é xingamento, não. Ô, desgraça! Cala a boca, desgraça! Você sabe o que é desgraça? Algo que não tem graça. E você tratar as pessoas desse jeito, não tem graça. Não tem graça nos dois sentidos. Não tem graça com G minúsculo, ou seja, ninguém vai rir de uma atitude dessa. Não tem graça. E não tem graça com G maiúsculo, não demonstra a misericórdia de Deus. Então, seja sempre gracioso e nunca uma desgraça para a igreja. Olhe para as pessoas e aprenda a agir com misericórdia. Olha lá, pastor, tamanho da saia dela, faltou pano, então pega um pedaço da sua língua e empresta para ela aumentar a saia. Desgraça. Por isso que é bom pregar na igreja dos outros. Coisa que a gente quer falar na nossa igreja não pode. A gente despeja tudo na dos outros. E é bom que a gente ajuda, porque também não pode falar aqui, então a gente vem e fala e todo mundo se ajuda. Eu me ajuda que eu fico leve. E ele ajuda porque não pode fazer. Aleluia. Eu estava pregando lá no Maranhão. São Luís do Maranhão. Aí, eu fui falar alguma coisa. No texto tinha um negócio no texto. Eu só falo do texto. Esse tópico aqui é misericórdia, tá, gente? Nossa, pastor, mas agarrou nele. Então, tenha misericórdia. Aí eu fui falar alguma coisa do texto, era mexerico, disse-me disse, era um texto doutrinário bom, e eu fui falar, não pode fazer fofoca, segura a língua, e tal, e tal. Aí eu falei, tem gente que quando morrer, precisa de 2 caixão, o corpo vai num e no outro vai a língua. Aí vocês também não riram, vocês conhecem essa não? Vocês falam isso aqui? Tem esse ditado aqui? Lá em São Luís ninguém riu, ficou todo mundo me olhando assim, ó. Aí eu, eita, não funcionou essa não. Aí eu, beleza, toquei o barco. Terminei, estava lá na porta despedindo dos irmãos. Deus abençoe, Deus abençoe. Aí veio o irmão e falou, ô pastor, Deus abençoe, hein? Que palavra boa, louvado seja Deus. Pastor, eu não sou daqui também não. De onde eu vim a gente usava esse ditado aí também, da língua vai no caixão. Mas aqui eles não usam isso não, pastor, por isso que ninguém riu. Aí eu, vacilei, não conhecia, né, a diferença cultural. Então é por isso que o negócio não funcionou, galera. Aí ele falou, aqui o ditado é diferente, pastor. Aí você sabe que eu sou curioso, né? Aí eu, como que é aqui? Ai, gente, que pergunta boa. Uma das melhores perguntas que eu já fiz na minha vida. Como que é aqui, irmão? Ele falou, pastor, aqui tem a Vale. O senhor sabe a empresa Vale? Mineradora? Eu falei, sim. Vem lá de Carajás e traz o minério para ser pelotizado aqui e entrar no navio e ir embora. Então aqui o ditado é o seguinte, porque esse trem, pastor, que vem lá de não sei onde, Carajás, não sei onde, ele tem 14 quilômetros de vagão, um grudado no outro. Aí eu, mas era fofoca e o cara está falando de minério? Aí eu falei, tá, irmão, mas e o ditado, como é que é? Ele, então, pastor, calma, deixa eu explicar. O trem tem 14 quilômetros de vagão. Então aqui o pessoal fala assim, ó.
fulano quando morrer, o corpo vai no caixão, a língua vai no trem da Vale. Falei, nossa, no Maranhão o povo é bom, hein, menino? Conheço a história de um outro pastor. Gente, esse homem não vai sair desse tópico, não. Tenha misericórdia. Aqui nós dá a teoria e a prática junto. O pastor contou uma história maravilhosa. Ele estava num culto no lar. Naquele tempo do culto no lar. E houve um tempo que era moda entre os adolescentes pintar o cabelo colorido. Eles descoloria e pintava, papel crepom que eles usavam na época. Aí uns cabelos azuis, vermelho, verde, amarelo, uns cabelos coloridos, beleza. Eu chamava lá os periquitim de Jesus aí, ó. Os periquitos, calopsitas, gospel, deixa os meninos. Aí, o pastor estava num culto no lar. E os adolescentes estavam lá no canto, fazendo o quê? Sendo adolescentes. Rindo, brincando, falando alto. Adolescente. Aí uma irmã do lado do pastor chegou e falou assim, ah lá pastor, ó, como é que tá essa nova geração? Ó lá, os cabelos tudo colorido, nada de Jesus, não quer saber de nada da igreja, não sei nem quem está fazendo aqui, veio só para bagunçar, é tudo enviado do capeta, pastor. Ah lá, e o pior é aquele do cabelo verde, tá? Aquele do cabelo verde, aquilo não é enviado não, aquele é o próprio capeta. Aí o pastor, minha irmã, não é mole não, hein? Tem umas frases que os pastores decoram, eles ensinam a gente no seminário. Quando a gente quer dar uma patada e não pode, a gente fala, complicado, é complicado. Não é mole não. Se você ouviu isso do seu pastor, creia, ele queria te dar uma patada, mas ele fez o que ele aprendeu. Aí começou o culto. Pastor, está tudo pronto, o lanche, tudo e tal, o senhor pode começar. Ele, pois não. Boa noite, gente. Obrigado, irmã fulana. Privilégio de estar aqui na casa dessa irmã, que coisa boa, os irmãos, tudo aí, nananã. Ô, fulaninho, pega o violão aí, vem, meu filho. Aí veio quem? O do cabelo verde. Aí o pastor falou, vamos louvar o Senhor com esse menino que é uma bênção na minha vida. Estou chegando agora na igreja, vocês não conhecem ainda meio minha família. Esse aqui é o meu menino do meio. Vai, meu filho, louva o Senhor aí para nós. E o menino rebentou na viola e conduziu o louvor daquele culto. E os vizinhos converteu tudo. E foi uma bênção. Eu só queria ver a cara daquela irmã. Mas eu pagava qualquer preço, financiado pela Caixa. Deixa eu ver, Jesus, a cara dela, eu só quero um pouquinho, só um frame assim, ó, tchum, de quando o pastor falou, esse menino é uma bênção, é meu filho do meio. Eu tinha que ver a cara daquela irmã, olhar bem dentro dos olhos dela assim, ó. Sua língua vai no trem da Vale, miserável. Desgraça. Meu irmão, em nome de Jesus, ninguém vive histórias notáveis se não usa sua língua para a glória de Deus. Nós precisamos agir com misericórdia e atrair as pessoas para Jesus e não repeli-las. E você, meu irmão? Você quer viver uma história notável? Que você é comum, eu já sei. Mas eu aprendi aqui com o meu querido pastor Anderson, que aliás, diga-se de passagem, pastorzão Anderson. Tem alguém da diretoria da igreja aqui? Levanta a mão para eu ver. Diretoria, quem é a diretoria? Levanta a mão alto. Fica tranquilo, ninguém vai te assaltar não, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Você levantou a mão ou está coçando o cabelo? Ô varão,
Vocês que são da diretoria da igreja, quando terminar o culto, eu preciso falar com vocês, tá? Coisa nossa. Se mete não. Olha só, gente. Eu aprendi com o meu pastor Anderson, que mesmo eu sendo uma pessoa comum, eu posso viver uma história notável, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Paulo, Epáfras, Filemão, Onésimo, como Samuel, como centurião, como servo do centurião, como Mateus. Pessoas comuns que viveram histórias notáveis. Portanto, que nós somos comuns, eu já sei, nós somos tudo comum. A pergunta é se a gente, sendo comum, quer ter uma história comum ou uma história notável? Estou falando para a gente engrandecer, para a gente se sentir mais, para isso, para aquilo. Não, estou falando de legado, estou falando de marcar uma geração. Estou falando de servir a Deus, de um jeito que bota um sorriso no rosto de Deus. Talvez você está aqui essa noite e você fala, pastor, duas coisas eu aprendi aqui esses dias. Realmente eu não achava que eu era uma pessoa comum, eu até que me achava um pouco especial. Não, você não é especial não, você é comum. No nosso meio só tem dois tipos de gente. É assim, ó, cabeça e membro. Cabeça é especial, membro é tudo comum. Você é cabeça ou membro? Não é a pergunta retórica. Você é cabeça ou membro? Então você é comum, porque especial é o cabeça. Então talvez você está dizendo assim, eu aprendi duas coisas. A primeira é que eu sou comum, eu me achava um pouco especial. Realmente eu não sou não, eu sou uma desgracinha de Jesus. Mas, mesmo sendo uma pessoa comum, eu posso viver uma história notável. Eu posso fazer algo de relevante para abençoar alguém, para marcar a vida, nem que seja de uma pessoa. E aí você está se perguntando, o que eu posso fazer, pastor? Então, com Mateus, a gente aprende que, quando a gente obedece ao chamado, toma o nosso lugar na mesa, reconhece o nosso pecado e a nossa enfermidade, e aprende a agir com misericórdia, a gente está pronto para viver uma história notável. Portanto, irmão, mesmo sendo comum, se você quer viver uma história notável, porque você faz parte de uma igreja notável, é notável, gente, Deus tem me dado o privilégio de rodar o Brasil, e até fora, conhecer realidades, e várias igrejas, de várias denominações. Eu conheço uma em Nova Iguaçu, do pastor Vitão. Ele não vai ouvir não, mas honra quem tem honra. Pastor Vitor Alves. Eu fui pregar lá, 10 anos a igreja, mais ou menos isso aqui, um culto numa sexta-feira, com 400 adolescentes. 10 anos de igreja, 400 adolescentes. Eu fiquei maluco da cabeça. Eu filmei aqueles adolescentes, eu pulei no meio deles, eu cantei rap. Eu falei, meu Deus, que é isso? Que coisa notável! 10 anos de igreja, 400 adolescentes, num galpão desse tamanho. Vitor, que bênção que você é! Que pastor notável, na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, bairro da Cerâmica, periferia da periferia. A igreja cheia de tecnologia, cheia de luz, de câmera, de ação, e 400 adolescentes numa sexta-feira louvando Jesus e ganhando os amigos. Isso é notável. Eu rodei em muito lugar, eu vou falar, tem muita igreja boa. Tem muita igreja extraordinária,
Tem lugar que a gente chega e fala, meu Deus. Há um tempo atrás eu peguei o meu líder do patrimônio, porque eu estava tentando explicar um negócio para ele, que ele veio perguntar qual era a minha visão, a minha opinião, a minha sugestão para poder fazer as coisas no templo, lá da PIB Itaim. E aí eu fui explicando para ele, e eu percebi que ele não estava entendendo. Aí ele ficou meio assim, é assim que faz, mas aí ele, o senhor não está entendendo, né? Ele, mais ou menos. Eu falei, entra aqui no carro, vamos dar uma volta ali comigo, o senhor está com tempo? O almoço é por minha conta, vamos. Levei ele numa igreja perto da nossa lá. Aí marquei lá, fiz o contato com o pastor, tá? Não estou aí não, mano, mas pode chegar, fala aí com fulano de tal e tal, blá, 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 blá. Levei Oséias Soares, líder do patrimônio da PIB Itaim, uma lenda na igreja. Peguei o irmão Oséias, a gente foi entrando na igreja. Abriu a cancela, a gente entrou igual um condomínio. Quando a gente entrou, ele perguntou, onde é que é a igreja, pastor? Eu falei, já estamos nela. E fui andando nas ruas, colégio, prédio, ginásio de esportes, pequeno auditório para 800 pessoas, auditório médio para 1.500, auditório principal. Vem cá, irmão Oséias, vem aqui para o senhor ver um negócio. Entrei com ele no templo daquela igreja. Só nós dois, estava tudo fechado, vazio. Ele entrou e travou uma estátua assim, ó. Travou. Deu piripaque do Chaves. E eu fiquei olhando para ele, e ele travado, olhando. Eu olhando para ele, e ele não falava nada, não fazia nada. Aí eu falei, meu Deus, o homem está passando mal. Eu trouxe o homem para longe de casa, será que ele tinha que tomar um remédio? 70 e poucos anos, né? Comecei a ficar preocupado, meu Deus me ajuda, meu Deus, esse homem não pode passar mal aqui. Jesus me ajuda. Aí quando eu olhei, ele estava chorando. Ele estava chorando. Peço até perdão a ele por estar expondo isso aqui, porque eu sei que o pessoal lá da igreja fica me seguindo, eles sabem que eu estou aqui, eles estão assistindo ali, vai me dar problema isso. Mas ainda bem que o Oséias é um cara, ó. Duvido que ele vai ficar chateado comigo. Ele vai ficar ainda, o pastor falou de mim lá em Minas. Ele é bênção, entendeu? Ele é uma graça. E aí eu vi que ele estava chorando, eu falei, o que foi, Oséias? Aí ele, pastor, eu só tenho uma pergunta para fazer. Eu falei, pois não, irmão. O Deus daqui é o mesmo nosso lá? Eu falei, sim, irmão, é o mesmo. Eu falei, então por que que lá não é igual aqui? Eu falei, porque a visão não foi a mesma. Porque o Deus que dá a visão, também dá a provisão. E quem não quer viver baseado na visão, nunca terá disponível a provisão. Nossa, mas agora era para você dar um amém e virar um mortal para trás. Gastei a história do Oséias à toa. Ele olhou para mim. Ele está na PIB Itaim, a PIB Itaim tem 61 anos, vai fazer agora dia 15. Ele está lá há pelo menos uns 58. Ele olhou para mim, um senhor, tem idade para ser meu avô. Ele olhou para mim e falou assim, meu pastor, eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu vou confessar um negócio aqui para você. E agora que ele vai ficar vaidoso mesmo. Foi a frase mais bonita que eu já ouvi de um membro antigo de igreja. Ele olhou dentro do meu olho e disse assim,
meu pastor, começa por aí a frase, idade para ser meu avô. Ele olhou dentro do meu olho, tinha 3 meses que eu estava na igreja. Ele olhou e disse: meu pastor, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, mas eu quero lhe fazer uma promessa dentro desse templo sagrado. Enquanto eu viver, serei um apoiador da visão que Deus te der. O senhor pode contar comigo. E a minha oração, pastor, é que Deus permita que eu viva até os 120 anos. E que o senhor também viva mais uns 50 anos. Para a gente ver isso aqui, lá no Itaim. Obedeça ao chamado. Tome o seu lugar na mesa. Reconheça seu pecado e sua enfermidade. Aprenda a agir com misericórdia. Sendo assim, você estará pronto a viver uma história notável. E o que eu dizia era, esta igreja, celebrando 9 anos de idade, como eu acabei de descrever, eu já vi muita igreja extraordinária, mas uma igreja com 9 anos, vivendo o que vocês estão vivendo aqui, vocês acertaram em cheio nesse tema. De fato, o que eu vi aqui, nesses últimos dias, foram pessoas comuns, vivendo uma história notável. Gente que mandou áudio para mim, orando por mim, todos os dias, há mais de uma semana. Fica de pé quem orou por mim aí. Fica de pé aí quem orou por mim. Olha lá, ó. Cadê tem uma moreninhazinha, está lá com as crianças. Vocês não têm noção. Vocês que me mandaram oração em áudio, vocês não têm noção do quanto vocês forem notáveis para mim. Porque eu estava vivendo um drama no meu ministério. Eu estava muito triste. E de repente chegou uma mensagem de um DDD 38. Gente do Brasil inteiro entra em contato comigo, um áudio, ai meu Deus, será que é um pastor? Será que é um problema? Será que o que é? É problema da ordem, é problema da igreja, é problema da família? Que problema que é, meu Deus? Porque quando a gente está mal, a gente acha que tudo é mal. E de repente eu dei play no áudio e falou, pastor Manu aqui é fulano de tal. Eu sou da intercessão da IBAP, eu quero só orar pelo Senhor, que o Senhor vai vir na nossa igreja, e eu tenho certeza que o Senhor vai ser uma bênção. Deus abençoe o teu servo, Passou 30 segundos de áudio, eu estava derretendo de chorar. Ai meu Deus, obrigado Senhor, o Senhor cuida da gente mesmo, como eu precisava dessa oração agora, Jesus, obrigado. Pode sentar. Como é que é o nome do bigode que cantou no quarteto aqui? Joel? Tinha que ter nome de profeta mesmo. E dos bons, pentecostal ainda, hein? O senhor sabe que Joel é o profeta pentecostal. É, meu filho, o fogo vai descer, o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Aleluia! Ô gente, vocês não têm noção do quanto eu fui impactado. Porque no primeiro dia eu vi o bigodão aqui em cima. Parzinho de jarra com a esposa. Com as roupinhas tudo igual, gente. Coisa mais linda. Os 2 casalzinhos. Que hino que vocês cantaram mesmo? Eu já não lembro. Se passa mais dor. Foi esse não? Foi o de ontem, né? O primeiro foi Jesus virá, né? O outro irmão, tadinho, ficou emocionado, foi entrar na vez dele. Ele virá no último dia. Não, ainda não. Ai, meu Deus. Maravilhoso. Eu amo a igreja.
Ô gente, a igreja é o melhor lugar do mundo. É muito bom. Gosta de cinema, gosta de stand-up, gosta de teatro, de rave, de sertanejo. Igreja que é bom. Eles não sabem de nada. E o seu bigode aqui, Joel, combinandinho com a esposa, coisa mais linda, cantou, oh, Jesus virá, aleluia, amém. Aí eu olhei para o pastor antes assim, olhei de novo, olhei para ele, fiquei quieto, porque eu ainda não tenho muita intimidade. Eu falei, eu ia até brincar, mas não conheço muito, deixa eu ficar quieto. Aí eu só pensei, mas vou contar só para vocês, o pastor não precisa saber não. Aí eu pensei assim, olhei, essa é a parte do culto só para mostrar que eles ainda são batistas. Ai, que isso? O pastor falou que o pastor Anderson vai tirar a gente da igreja batista. Sossega, conserta a sua cabeça, você está maluco? É só uma brincadeira. Ele é vice-presidente da convenção. Eu sou vice-presidente dos pastores do Brasil, gente. Tem ninguém mais batista que nós não, sossega. Eu, hein? Embaixador do rei, legítimo. Uma vez embaixador. Não mexe não, aqui nós é batista mesmo. O irmão Joel cantou aqui, gente. Cantou um hino. Aí eu olhei para o Anderson, olhei, só pensei, né? Aí o Anderson olhou para mim e falou assim, são membros fundadores. Aí eu, porque, só para vocês aqui, nas igrejas que eu vou por aí, eu conheço um monte de membros afundadores. Então eu nunca sei quando, porque eles gostam de se apresentar como tal, né? Muito prazer, pastor Manu. Eu sou o fulano de tal, de Souza da Silva, não sei o que, das quantas, membro fundador. Será que é fundador mesmo ou é afundador? Nunca sei, nunca sei. E aí o pastor antes falou, ó, membro fundador. Aí já veio aquela interrogação na minha cabeça. Ih, Jesus, é fundador mesmo ou é afundador? Não sei. Quem sabe eu descubro. Vou ficar quieto. Fiquei quieto, fomos embora. Mas Jesus não deixa nada barato não. Esquece os meninos, pode deixar brincando aqui. Coisa mais linda essas meninas. Gente. Você que cantou aqui, minha filha? Foi você que cantou? No coral aqui, que fez um solo com o microfone? Vem cá, sobe aqui. Vem aqui. Mas os meninos de vocês aqui é bem difícil, viu? O tal do Heitor que estava aqui. Cadê o Heitor? Cadê o Heitor? Está na salinha? Ele me ignorou, me desprezou completamente. Agora a outra eu fui dar uma moral. Vem cá, minha filha. Você está tão bonitinha de coque, está parecendo até uma mini assembleiana. Quando você pegou o microfone, eu achei que você ia agradecer a oportunidade. A avó está ali, ó. É a avó? A senhora é assembleiana. É? Eu sabia! É, meu filho. Eu mexo com isso. Eu não sei se você sabe, mas eu mexo com isso. Eu achei que ela ia falar, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Agora vamos todos por circlinho de oração. Ô minha irmã, a Assembleia de Deus é uma bênção. A senhora não sabe como a Assembleia de Deus me inspira. A maior denominação do Brasil. Vocês são uma bênção, tá? Respeito vocês profundamente. Aí, no segundo dia, quem está comigo aí? O irmão Joel cantou, né? Ô, gente, é muito bom, a igreja é maravilhosa. Eu já cantei em coral demais. Porque na igreja que eu converti só tinha coral, então era o que tinha que fazer, ué. 7 corais, escolhe aí, Manu, o que você quer. Vamos embora. Aí nós estávamos lembrando lá numa conversa, uma música, e eu não lembrava dessa música. Alguém puxou uma música antiga lá, a mãe do pastor antes, aí eu lembrei da música, eu fiz um solo uma vez na igreja. Um solo mesmo, é o nível do que eu canto, solo. Era, ó Senhor meu Deus, vem me guiar
Ó Senhor meu Deus, vem me guiar, pois quero em teu reino entrar, vem me guiar. Nossa Deus, hein? Anos 90 era muito bom. Era muito bom. Aí descemos ali, segundo dia, pastor parou o carro, eu desci. Estou vindo para entrar no templo. Quem está ali? Com a placa na mão. Jesus te ama, seja bem-vinda. Aí eu vim subir na rampinha ali, e olhando e falando assim, Jesus, o homem é fundador mesmo, não é afundador não. Ele, seja bem-vindo, pastor Manu. Aí eu falei, o senhor é uma bênção. Ele falou, glória a Deus. Eu falei, mas o senhor está aqui segurando essa placa? Ele falou, de algum jeito nós temos que servir, né, pastor? Ô irmão Joel, o senhor é um cara notável. Porque é um cara que tem essa silhueta, que canta num quarteto, ele não segura uma plaquinha de seja bem-vindo não, meu filho. Se ele for comum, ele não segura plaquinha nenhuma. Mas quando ele é notável, ele não se importa de onde ele vai servir, porque o seu prazer é servir. Então, meus queridos, eu não podia me despedir de vocês sem falar isso. Eu vim pregar para vocês, mas foram vocês que pregaram para mim. Se com 9 anos de ministério no Itaim, eu tiver metade disso aqui, eu estou muito satisfeito. Que Deus continue abençoando vocês. Que vocês continuem sendo comuns. Não se sinta especial não, que é aí que mora o perigo. Continuem sendo comuns, obedecendo às orientações do mestre. E vocês vão continuar escrevendo essa história, que é muito linda e será muito notável. Que Deus seja adorado, louvado e glorificado. Amém.